Agora vamos falar do modo subjuntivo. O modo subjuntivo, ele é bem tranquilo. Você vai ver aí, eu separei, vou falar de cada um dos tempos do subjuntivo. Presente do subjuntivo, pretérito imperfeito do subjuntivo e futuro do subjuntivo. Lembra que são 3? Presente, imperfeito do subjuntivo e futuro do subjuntivo. Eu vou falar dos 3, mas na verdade nem precisaria. Eu vou falar porque eu tenho que te mostrar a teoria. Mas na prática, você vai ver que quando você treinar com as questões, você vai ver que eles são muito parecidos. Todos os 3 tempos que você vai ver aqui, presente do subjuntivo, imperfeito do subjuntivo e futuro do subjuntivo, eles têm algo em comum, que é abordado muito nas provas. Você acabou de estudar comigo o indicativo, lembra? Lembra que eu disse lá na teoria do indicativo que, em tese, o indicativo indica fato, mas que ele também pode indicar hipótese? Você consegue entender agora por que eu disse aquilo lá no vídeo de indicativo? Anotou? Então anote. A gente acabou de estudar o modo indicativo. Normalmente, o modo indicativo... Ó, deixa eu pegar aqui uma tela livre para você. Ó. O modo indicativo, anote isso daí, que isso daqui é patrimônio. O modo indicativo versus o modo subjuntivo, que é o que você vai ver aqui, tá? O que mais importa é o que eu vou colocar aqui nesse slide. Depois a gente vai treinar com questões e vai fechar o vídeo. O mais importante é entender que o modo indicativo, ele indica o fato, normalmente. E o subjuntivo, normalmente, indica a hipótese. Mas lembra que eu disse que o próprio indicativo, que indica fato, ele tem exceções, lembra? E eu disse que eu iria falar das exceções? Então, agora você já tem condições de entender. As exceções, pelo que você viu comigo lá na teoria de indicativo, você viu 2 tempos que normalmente, dependendo do contexto, indicam hipótese. E olha, 2, mas eu posso até colocar 3 dependendo do contexto. 2 são mais comuns. Vou colocar os 2 mais comuns e o outro eu vou mencionar. As exceções são o futuro do pretérito, que você viu que pode indicar hipótese, e o pretérito imperfeito, do indicativo, que também pode indicar hipótese. Não é que indiquem sempre, mas eles podem indicar dúvida, hipótese, incerteza. Isso é muito importante você entender. Aliás, entre os gramáticos existe até essa discussão. Esse negócio de dizer que o indicativo indica fato, certeza, isso é questionável, porque nem sempre. Veja, o futuro do pretérito, você viu ali questões em que ele indicava dúvida. Claro que não é sempre, mas ele pode indicar dúvida. O próprio pretérito imperfeito do indicativo, quando você diz assim, ó, eu ia à sua casa, mas eu acho que não vou mais não. Isso é incerteza, dúvida. O futuro do presente, que você viu comigo, normalmente indica certeza no futuro, mas também pode indicar dúvida. Se eu chego e falo assim, se eu bato a porta, ninguém abre a porta, eu falo, haverá alguém em casa? Eu estou usando o futuro do presente, não com ideia de certeza, mas de dúvida. Então, essa ficha tem que cair agora neste vídeo. Você estudou que o indicativo normalmente indica certeza, mas você viu que há situações em que ele pode indicar dúvida, hipótese, possibilidade. No vídeo de agora, neste vídeo, você vai estudar o subjuntivo, que normalmente indica hipótese, dúvida, possibilidade. Aí sim. Esse aí sempre indica hipótese, dúvida, possibilidade. O indicativo não, ele indica fato, mas dependendo do sentido ali, do tempo verbal, ele pode indicar dúvida, possibilidade. Organizou isso na sua mente? Agora, você vai treinar comigo só com o subjuntivo. Vamos conhecer os 3 tempos do subjuntivo. Modo subjuntivo. Modo subjuntivo, então, é aquele que indica fato incerto, duvidoso ou até irreal. Vamos começar pelo presente do subjuntivo. O presente do subjuntivo, ele é bem interessante porque ele tanto pode trazer possibilidade no presente, quanto possibilidade no futuro. Olha que legal.
É pena que eles estejam doentes. Esse verbo está no presente do subjuntivo, ou seja, é uma possibilidade, é uma dúvida, é uma hipótese no presente. Tá? Mas, veja o exemplo seguinte, ó. Espero que chova. Isso aqui é presente do subjuntivo. Que está indicando o quê? Hipótese no futuro. Adriana, isso cai em prova geral. Você vai ver nas provas do CESP, é muito comum a banca querer trocar o presente pelo futuro. E aí o outro lá vai dizer assim, não, não pode, presente é presente, futuro é futuro. Ora, nesse caso, o presente está com valor de futuro. Quando você diz espero que chova, isso é uma possibilidade no futuro. Nem sempre o presente do subjuntivo traz ideia de presente. Ele pode trazer ideia de futuro. Mas em todos os casos, ele vai trazer essa ideia de hipótese. Sempre assim, ó, subjuntivo, isso é certo. Isso é sempre, ó, se tem alguma coisa que é sempre, ó, subjuntivo sempre traz possibilidade, hipótese, fato incerto. Só que nesse caso, pode ser uma possibilidade no presente ou uma possibilidade no futuro. Tá claro para você? Não é para decorar isso, é para entender, para depois a gente usar nas questões. Vamos embora treinar. Questão 17. Questão 17, a banca diz: assinale a alternativa cuja forma verbal em destaque expressa possibilidade de que um fato ou evento venha a se realizar. Já falei isso para você. Toda vez que te pedirem a possibilidade, a hipótese, ou é subjuntivo, ou futuro do pretérito. Normalmente é o futuro do pretérito. Ou subjuntivo. Você vai procurar um dos dois. A gente viu que até o pretérito imperfeito pode indicar, mas não é comum. Então, normalmente, ó, repito, anote esse negócio para agilizar a resolução da questão. Quando se fala em hipótese, possibilidade, ou é futuro do pretérito, ou é subjuntivo. Pronto, nem precisa ir ao texto. A letra A, torturado é particípio, fora a letra A. Na letra B, não dá certo é presente do indicativo, fora a letra B. Na letra C, onde a palavra seja, que eu seja, que tu sejas, que ele seja, presente do subjuntivo. Pronto. A banca quer ideia de possibilidade, hipótese é o subjuntivo que indica. Na letra D, tenho de ligar, isso é infinitivo, nada a ver. E na letra E, sobrevivi é pretérito perfeito. Próxima questão, questão 18. De novo, mesmo modelo de questão. A banca diz, a forma verbal destacada na frase: não me parece, entretanto, que tenhamos chegado a uma situação dessas. Expressa a ideia de possibilidade de que algo possa se realizar. Assim como ocorre em... Pronto, a banca pega uma forma verbal que está no presente do subjuntivo, que você aprendeu comigo, traz ideia de hipótese, possibilidade. A banca quer uma outra que traga a ideia de hipótese, possibilidade. Mole, resposta letra A, futuro do pretérito. Esse é o vídeo mais fácil da aula, você vai ver. As questões são muito parecidas. Subjuntivo é muito mais fácil que indicativo. Ó, 19. Assinale a alternativa cuja forma verbal em destaque expressa possibilidade de que um fato ou evento venha a se realizar. Pronto, você vai procurar ou futuro do pretérito ou subjuntivo. Você vai ver que normalmente, né, nesse tipo de questão, as bancas gostam de colocar o infinitivo. O infinitivo, ele é forma nominal do verbo. Então, ele não traz ideia de nada ali. Ele está ligado sempre a outra forma, ele é forma nominal. Então, toda vez que vier infinitivo, você pula, não perde tempo com isso. Entendeu? Ó, então, não é a letra A, porque a letra A é infinitivo. Letra B. Como, aliás, sempre soubemos, até surgirem a letra B, é igual à letra A. As duas estão no infinitivo. Só que um é o infinitivo impessoal e o outro é o infinitivo pessoal flexionado.
Infinitivo não indica possibilidade. Infinitivo é forma nominal, é forma reduzida. A letra A é igual a B, você não perde tempo com elas. C. Quem sabe, presente do indicativo. Não indica possibilidade, indica certeza. D. Vem repetindo, gerúndio, forma nominal do verbo, não perco tempo com ela. Resposta, letra E. Sejam submissas. É o presente do subjuntivo. Entendeu? Tipo de questão em que muita gente perde tempo indo ao texto e nem precisa ir ao texto. Questão 20. Aqui você vai ter que julgar cada uma das assertivas. Então vem, ó. Considere a função das formas verbais em destaque nos seguintes excertos e assinale a alternativa incorreta. Eu vou destacar aqui as formas para você, tá bom? Letra A. Quando ela morava com os pais, considerava ter uma estrutura de vida precária. O verbo está flexionado no pretérito imperfeito. Sim, antigamente ela morava. Para indicar uma ação passada, ótimo, mas recorrente. Ou seja, recorrente é aquilo que se repete. Sim, todos os dois, né? Os dois verbos estão no imperfeito. E o imperfeito indica uma ação passada e recorrente, ou seja, repetida. A letra A está certa, eu quero a incorreta. Vamos embora para B. Em hoje, mora sozinha e arca com as próprias contas. Os verbos estão no presente do indicativo, mora, arca, para indicar a condição atual. Ou seja, são ações que ocorrem no momento em que se fala. Condição atual. Linda. Certa. A letra B eu quero errada. C. Gostaria de ser recepcionista. O verbo está no futuro do pretérito. Então, vem, ó, está no futuro do pretérito. E expressa uma ação hipotética. Vamos lá, ó. Gostaria de ser. Se ela vai ser ou não, isso é uma hipótese. Ela gostaria. Agora, se ela vai ser ou não, realmente isso é uma hipótese. Tá. Certa a letra C. D. Em há pelo país iniciativas que contemplam novos modelos, o verbo, então vamos lá, que contemplam novos modelos, o verbo encontra-se no presente do subjuntivo e expressa o desejo de que a ação expressa nessa oração ocorra pelo país. Então vamos lá. Isso é presente do subjuntivo? Não, isso é presente do indicativo. Não confunda o presente do subjuntivo. Ó, presente do subjuntivo seria diferente. Seria assim, ó, que contemplem, que eu contemple, que tu contemples, que seria contemplem. A banca, né, trouxa não, ela pegou esse que, muita gente olhou para o que e falou, isso aqui é presente do subjuntivo. Não, não, é presente do indicativo. Não é porque veio o que vai ser presente do subjuntivo. Esse foi o erro da letra D. Resposta à letra D. Nem sempre que vier o que, o verbo estará no presente do subjuntivo. Nesse caso, era indicativo. E a letra E, a banca diz, ó, ela pega esse havia feito, ela destaca o havia feito, eu estou destacando aqui para você. Aí ele diz, a forma composta do pretérito mais que perfeito equivale à forma simples. Sim, você estudou isso comigo, ó. Havia feito é igual a fizera. O mais que perfeito composto é igual ao mais que perfeito simples. E aí ele ainda diz, ó, a forma simples, fizera, que está associada com textos mais formais. Sim, isso aqui é mais formal. A letra E está certa. Eu queria errada. A resposta foi letra D. Tudo bem? Nesse vídeo, a gente está só resolvendo questões de subjuntivo. Mas eu disse para você lá no início. O mais importante é você entender que subjuntivo, seja presente, pretérito imperfeito ou futuro, subjuntivo, nasceu para indicar hipótese, possibilidade. Então, as questões, elas têm a mesma linha de raciocínio. A gente vai falar um pouquinho do pretérito imperfeito do subjuntivo, que não é nada demais. Vem comigo, ó. Pretérito imperfeito do subjuntivo. Ele também indica uma ação hipotética, porque é subjuntivo.
A única diferença é que ele é uma ação posterior a outro fato na oração principal. Então, veja aqui o exemplo, ó. Duvidei que ele terminasse o trabalho. Então, veja. A ação de terminar, ela acontece depois da ação de duvidar, que acontece antes. Tudo bem? Esse é o conceito do pretérito imperfeito do subjuntivo. Beleza, Adriana, não tem que decorar isso? Não, é só entender. Entender que isso aqui é posterior a isso. Você consegue ver, ó. Primeiro eu duvidei que depois ele fosse terminar o trabalho, tá? Agora, o mais importante, repito, não é decorar, que ninguém vai te perguntar isso. O mais importante é entender que ele está indicando hipótese. Você consegue ver isso na frase, ó? Duvidei que ele terminasse. Por que eu usei o imperfeito do subjuntivo? Porque isso é uma hipótese. Ele pode terminar ou não. Pronto, é só isso. Ó, outro exemplo. Gostaria que você trouxesse as crianças. Esse verbo está no imperfeito do subjuntivo. Ele está indicando uma hipótese posterior à outra. É sempre hipótese, repito, porque é subjuntivo. E é uma ação posterior. Por que é posterior? Porque primeiro eu desejo que você, no futuro, traga as crianças. Tá bom. Uma outra utilização do imperfeito, que é muito comum nas provas, o imperfeito do subjuntivo, é indicar desejo, condição. Ah, se ele viesse ao clube. Olha a ideia de condição. Ah, se eu pudesse, eu estaria em outra cidade. Pronto, você desejou, desejo, condição, imperfeito do subjuntivo. Tranquilo? Agora, sempre com essa ideia de dúvida, hipótese, tá bom? Sempre. Porque é subjuntivo. Bora mais. Questão 21. Bora treinar. A banca diz: assinale a alternativa cuja forma em destaque expressa possibilidade de que um evento ou fato venha a se realizar. E aí? Veja o que a banca faz. Traz várias formas verbais. Você vai procurar a única que traga a ideia de possibilidade. Resposta, letra A. É como se o envelhecimento pudesse. Pudesse é pretérito imperfeito do subjuntivo, que traz ideia de possibilidade, hipótese. Agora, olha que legal. Olha que legal, isso é uma coisa que eu quero que você perceba aqui comigo em aula. Você está vendo que o imperfeito do subjuntivo, neste contexto, ele está trazendo ideia de possibilidade, por isso foi a resposta, mas é uma possibilidade de algo futuro. Ou seja, preste atenção, para você não ficar com essa dúvida na hora da prova. Veja, você está entendendo que mesmo sendo passado, pretérito imperfeito, ele traz uma ideia de uma possibilidade de algo que ainda pode vir a se realizar, ou seja, posterior, foi aquilo que você acabou de estudar comigo. O pretérito imperfeito do subjuntivo, ele indica uma possibilidade futura, posterior. E é muito importante você entender isso, porque muita gente na hora da prova fala: cara, mas ele não é passado, imperfeito, como é que ele vai trazer uma ideia de algo futuro? Mas o imperfeito do subjuntivo, ele é assim. É uma possibilidade posterior, futura. Entendeu? Só para você não ficar com essa dúvida na hora da prova. Pegou? Bora mais. Questão 22. Assinale a alternativa em que a forma verbal em destaque no trecho expressa, de novo, a ideia de possibilidade. O outro lá vai ficar curtindo a letra A, mas a letra A traz particípio, que é a forma nominal do verbo. Não perco tempo. A letra B, pretérito perfeito. Não perco tempo, ele quer possibilidade. A letra C, extinguimos, pretérito perfeito também. A B igual a C, não merece meu respeito. São iguais. A letra D, fazer é infinitivo. Infinitivo também não perco tempo. Ó. A letra D é igual a A, são formas nominais do verbo. Ou seja, eu quero possibilidade, eu quero futuro do pretérito ou subjuntivo. Resposta, letra E.
Repare, agora volte ao enunciado. Ó. Assinale a alternativa em que a forma verbal em destaque no trecho expressa a ideia de possibilidade de que um fato ou evento se realize. Ou seja, o imperfeito do subjuntivo é uma coisa que pode se realizar ou não no futuro. Ó, daria para acrescentar mais 1,5 milhão de vidas poupadas atualmente, desde que a taxa de cobertura melhorasse. Ou seja, ela pode melhorar ou não, pode se realizar ou não. Entendeu? A única coisa que eu acho que é mais difícil disso aí é entender, e eu acho que isso você já entendeu, que o pretérito imperfeito subjuntivo, ele não indica passado, ele indica uma hipótese posterior, que pode acontecer no futuro. Tá bom? É só isso. O resto é só hipótese, fácil, tudo igual. As questões são muito parecidas. Ó, questão 23. Mesma pegada. Só que aqui, olha o que a banca faz. Esperta, contrapõe os dois pretéritos imperfeitos. Na primeira frase, a banca usa, ó, acho que foi o Ernest Hemingway quem disse que olhava. A primeira forma verbal está no pretérito imperfeito do indicativo. Você já conhece isso. Pretérito imperfeito do indicativo é diferente do pretérito imperfeito do subjuntivo. O imperfeito do indicativo indica uma ação repetida, normalmente, né? Ele pode indicar várias coisas, mas normalmente ele indica uma ação repetida, habitual no passado. Tudo bem? Já o pretérito imperfeito do subjuntivo indica hipótese, indica uma ação que pode acontecer ou não. Uma hipótese. Uma possibilidade. Né? Pronto. A banca está brincando de pretérito imperfeito do indicativo e pretérito imperfeito do subjuntivo. Aí a banca diz, o emprego das formas verbais destacadas permite ao autor respectivamente. Vamos lá. Letra A. Mencionar a regularidade de uma ação executada no passado. Ora, pretérito imperfeito do indicativo, ele não indica uma ação repetida habitual. E não é isso que ele está falando na letra A? Regularidade não é uma ação regular repetida? A letra A está linda. Vamos ver a segunda parte da letra A. Fazer uma suposição. Suposição não é uma possibilidade, uma hipótese. Imperfeito do subjuntivo. Linda, achei. De cara. Resposta, letra A. Show. Agora a gente vai fechar o vídeo, fechar a teoria, falando do futuro do subjuntivo. Você conheceu o presente do subjuntivo, o imperfeito do subjuntivo, e agora você vai ver o futuro do subjuntivo. Os três têm em comum o fato de que indicam possibilidade, hipótese, suposições. Futuro não é diferente. Veja, indica uma ação eventual que pode ocorrer ou não em um momento futuro. Ou seja, é uma possibilidade, só que futura. Veja o exemplo. Quando ele vier à loja, levará as encomendas. Ora, quando ele vier, isso é uma possibilidade, ou seja, ele pode vir ou não. Tudo bem? Tá, por isso está no futuro do subjuntivo. Show! Então, vamos embora fechar resolvendo questões. Questão 24. Aqui, a banca diz, assinale a alternativa cuja forma verbal em destaque expressa possibilidade de que um fato ou evento venha a se realizar. Bom, aqui não tem nada em destaque, mas você nem precisa, né? Chega um nível que você não precisa nem de destaque. Ó, é só você passar pelas alternativas. Ó, estava, cair, pretérito imperfeito, pretérito perfeito, infinitivo, que também não interessa. Eu quero possibilidade. Se eu quero possibilidade, ou é futuro do pretérito ou é subjuntivo. Letra B, agradeci, pretérito perfeito. Pretérito perfeito, pretérito imperfeito. Não. Letra C, me fez, pretérito perfeito. E continua, presente do indicativo. Também não me interessa. D, se eu estiver,
Se eu estiver, é o futuro do subjuntivo. Pronto, a banca quer aquela forma verbal que traga ideia de possibilidade. Mole, matei. Resposta letra D. E a letra E, de novo, traz o infinitivo, que eu já falei para você, quando vier, você ignora, porque é forma nominal do verbo, e neste caso aí, ele não traz ideia nem de fato, nem de hipótese, ele deve ser avaliado ali no contexto, ele é uma oração reduzida. A banca sempre coloca o infinitivo no meio para desviar a atenção do candidato. Tudo bem? Fechamos. Para a gente fechar, de fato, concluir o vídeo, eu trouxe aqui algumas assertivas CESP, depois a gente vai voltar à CESP. Mas a gente vai fechar esse vídeo já com um pouquinho de CESP. Só com questões de CESP, disso tudo que a gente estudou, de semântica dos tempos verbais. Vem. Questão 25. Aqui a banca diz: embora tanto o primeiro quanto o segundo parágrafo do texto tratem de acontecimentos passados, o emprego do presente no segundo parágrafo tem o efeito de aproximar os acontecimentos mencionados ao tempo atual, o presente. Ora, em outras palavras, a banca está perguntando se o presente que está lá no segundo parágrafo é ou não o presente histórico. Ou seja, o presente com valor de passado. Numa questão como essa, você tem de ir ao texto para ver se o presente que foi usado no segundo parágrafo, ele está com sentido de passado. A gente vai lá, vai ao texto. No primeiro parágrafo, você já tem aí a indicação de que é passado, ó, no fim do século XVIII e começo do século XIX, a despeito de algumas grandes fogueiras, a melancólica festa de punição foi se extinguindo. Em algumas dezenas de anos desapareceu, blá, 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 ficou, blá, blá, blá. Então, a partir daí, veja, eu tenho verbos no pretérito perfeito, no primeiro parágrafo, que indicam que ele está falando de algo que já aconteceu. Lá no segundo parágrafo, e é do segundo parágrafo que a banca está falando, lá no segundo parágrafo, perceba que, de fato, o verbo vai para o presente. Então, veja, ele estava no pretérito, então, ó, o parágrafo todo ali anterior, o primeiro parágrafo, trazia formas verbais no pretérito. E o segundo parágrafo muda, vai para o presente, ó, a punição vai se tornando a parte mais velada do processo penal, provocando várias consequências. Ora, quando você olha só para esse parágrafo, não dá a sensação de que esse presente tenha valor de passado, não. Se você olhar só para ele, não parece. Parece que ele está falando do presente. Mas não foi à toa que a banca avisou, ó, embora tanto o primeiro quanto o segundo tratem de acontecimentos passados. Então, é como se a banca batesse no ombro do candidato e falasse assim: o candidato, dê uma olhada lá no primeiro parágrafo. Veja que no primeiro parágrafo ele estava narrando uma coisa que aconteceu no passado e que depois ele mudou o verbo para o presente, mas não quer dizer que não seja passado. Continua sendo passado. Ele está continuando naquela história. Só que ele está usando o presente com valor de passado. Linda, o item está certo. É o presente histórico. Dri, o que eu aprendi com essa questão? Nessa questão, o que o CESP quer mandar de recado para o candidato? O presente pode ter valor de passado, que é o presente histórico, mas isso tem que ser visto no contexto. A assertiva só estava certa porque eu fui ao texto e vi que no contexto havia uma menção a um passado, lá no primeiro parágrafo. Só por isso está certo, entendeu? Bora mais. Questão 26. Questão 26 é muito top. Queria muito que você se esforçasse para entender a 26, porque a 26 ela te eleva de nível. Quem entende a 26 entende muita coisa nessa vida. Houve gente que acertou a 26 por intuição, que falou, olha, eu nunca vou entender essa questão. Mas olha que legal essa questão. Olha o que a banca faz. Na linha 6, ela pega o pretérito imperfeito. Então, vamos lá, ó, vem comigo que tá acabando, aproveite. Então, ela pega o pretérito imperfeito lá da linha 6, ó, e o Botelho dava-lhe toda a razão. Beleza, aí ela pega esse dava, que é o pretérito imperfeito,
E aí, depois, ela pega também o entendia, que está no pretérito imperfeito. Tá bom? Aí ela diz o seguinte, ó, ela diz que o emprego do pretérito imperfeito em dava e entendia tem efeitos distintos. Ora, o outro lá vai estranhar, vai falar, como assim efeitos distintos, diferentes? Pretérito imperfeito é sempre a mesma coisa. Você não. Você já aprendeu que não só o pretérito imperfeito, todos os tempos que a gente estudou aí, eles podem ter efeitos diferentes, efeitos semânticos. Então, você já começa a ficar de orelha em pé. Você fala, realmente, o pretérito imperfeito ele pode trazer mais de um sentido, mais de um efeito. Começou bem assertiva. Aí a banca pergunta se, no primeiro caso, ou seja, se esse dava indica iteratividade e no segundo caso indica duração. Bom, o que é? Aí, o grande problema talvez tenha sido o significado de, eu vou colocar aqui para você, iteratividade em semântica quer dizer habitualidade, repetição. Algo que se repete. Ou seja, é uma palavra que o CESP usa para falar aquilo que a gente já estudou lá na teoria. Lembra que você estudou isso comigo? Você viu que o pretérito imperfeito, ele pode indicar uma ação habitual do passado. Ele pode indicar eu estudava todos os dias. O pretérito imperfeito, ele pode indicar uma ação habitual. Habitualidade é o mesmo que iteratividade. Mas ele também pode indicar uma ação durativa. Duração. Adriana, duração não é o mesmo que iteratividade, não? Não, duração é o mesmo que continuidade. Então, preste atenção. São dois sentidos diferentes. Primeira coisa que você tem que entender nessa questão é que habitualidade é diferente de continuidade. Você consegue entender? Lembra quando a gente estudou pretérito imperfeito? E aí eu falei para você, o pretérito imperfeito ele pode indicar um hábito. Eu estudava português todos os dias. Ele pode indicar uma ação contínua no passado, quando o outro aconteceu, eu tomava banho quando chegou. Lembra? São duas ações bem diferentes. Vou repetir. Habitualidade é diferente de continuidade. Habitualidade é uma coisa que você faz sempre. Ou seja, eu estudava português todas as quintas-feiras. Continuidade não é uma coisa habitual, necessariamente. É uma coisa que dura. Tipo, eu tomava banho quando o telefone tocou. Entendeu? Aí, agora que você fez essa revisão comigo, vá ao texto e veja se os sentidos são ou não são diferentes. Vem comigo. A gente vai lá pro dava e pro entendia. Veja se o dava indica de fato algo habitual. É isso que a banca quer saber, Se o dava indica iteratividade, ou seja, uma ação habitual, eu vou até usar o habitual, que é mais fácil você entender. E o entendia se ele indica duração, continuidade. Vamos ver? Você vai descobrir isso no contexto. Então, leia comigo ali desde o início, Botelho conhecia as faltas de Estela como as palmas das próprias mãos. O Miranda mesmo, que o via em conta, o Miranda, que o via em conta de amigo fiel, muitas e muitas vezes lhas confiara em ocasiões desesperadas de desabafo. Então, pelo que a gente está vendo, Miranda e Botelho já tiveram muitas e muitas situações, ocasiões de desabafo. Declarando francamente o quanto no íntimo a desprezava, ou seja, desprezava a Estela, um contando lá para o outro, e a razão por que não a punha na rua aos pontapés. E o Botelho dava-lhe toda a razão. Veja,
Quando ele usou esse dava aqui, é só você colocar certo. Ó, esse dava toda a razão está retomando uma coisa que ele disse lá no início do texto, que em muitas vezes, muitas ocasiões, eles já tinham conversado sobre aquilo, já desabafaram, e em todas as vezes, Botelho dava-lhe razão. Ou seja, o pretérito imperfeito aqui não está indicando uma ação contínua, durativa. O outro lá decora, ele fala, o pretérito imperfeito é sempre uma coisa durativa. Não, nesse caso, ele indica uma ação habitual, que ocorreu várias vezes. Diferentemente do entendia. Então, vou repetir. O dava aqui é uma ação de costume, é o mesmo que dizer costumava dar. Ou seja, ação habitual. Já o entendia, olha o entendia, ó, e o Botelho dava-lhe toda a razão. Entendia também que os sérios interesses comerciais estavam acima de tudo. A ação de entender aqui não é uma ação habitual, concorda? Ele tem o hábito de entender. Não, ele tem o hábito de dar razão ao outro. Mas a ação de entender, ela não está aqui para indicar um hábito. Ela está aqui para indicar uma ação contínua. Ele estava entendendo. Ou seja, ele equivale ao gerúndio. Eu estou explicando com calma essa questão, que é para você entender que o item está certo. Nessa questão você aprendeu que o pretérito imperfeito, ele pode indicar uma ação habitual, que é o mesmo que iterativa. É algo não contínuo, mas que se repete. Ele tem o sentido de costumava, algo que se repete, é só você usar o costumava. Já o entendia equivale ao gerúndio. Toda vez que o pretérito imperfeito equivaler ao gerúndio, estava entendendo, por exemplo, toda vez que você conseguir trocar pelo gerúndio, vai ficar mais fácil você ver a ideia de continuidade, duração. Linda questão do CESP, mostrando ao candidato que nem tudo que está no pretérito imperfeito é a mesma coisa, que isso depende do contexto. Adriana, essa questão é viagem? Não, ela só mudou habitual, ação habitual por ação iterativa, é a mesma coisa. Iterativa é aquilo que tem um hábito, costume. O pretérito imperfeito ele pode indicar costume e ele pode indicar continuidade, entendeu? Eu estudava português quando o namorado ligou. Continuidade. Eu estudava português todos os dias. Ação interativa. Eu costumava estudar. Entendeu? Show essa questão. Bora fechar? Ó, essa é a última do vídeo. Bora fechar. Questão 27, CESP. De novo. A banca traz verbos no pretérito imperfeito que ela traz do texto. Aí ela diz, veja, o tom memorialista do primeiro parágrafo manifesta-se pelo uso predominante de formas verbais, que denotam o início de determinadas ações. Então, peraí, formas verbais que denotam o início de determinadas ações, das quais são exemplos, jantava, almoçava e vivia. Ora, você precisa ir ao texto para ver isso? Precisa ir ao texto? O outro lá vai ler, vai curtir. Você não. Você vai falar, peraí. Jantava, almoçava e vivia são verbos que estão no pretérito imperfeito. Imperfeito, pretérito imperfeito indica ação habitual, ação contínua e não início de ação. A banca está querendo confundir o candidato. Início de determinadas ações seria o pretérito perfeito. Ele que indica uma ação pontual no passado. Mas aqui os verbos estão no pretérito imperfeito. Já vi que está errada. Nem preciso ir ao texto para ver que o item está errado. Você acabou de resolver uma questão de semântica dos tempos verbais. Falsa questão de interpretação. Quem olha assim acha que tem que interpretar. Já vi que não. E, ó, prova para o Instituto Rio Branco. Nada demais. A outra questão foi mais difícil, não foi?